Boa noite. Vamos dar início ao nosso culto a Deus. Eu quero ler aqui um texto da palavra. Você pode abrir a sua Bíblia, se você tem uma Bíblia. Eu quero ler o Salmo 118. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. Salmo 118, do 1 ao 6. Amém? Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. O Senhor está comigo, não temerei. Amém? Eu quero orar, vamos ter um período de oração. Senhor, queremos louvar o Teu nome. Pedimos a Ti, Pai, que esteja conosco, que o Senhor possa derramar graça em nossas vidas, que sejamos alcançados por Tua misericórdia, sejamos abençoados e guardados por Ti. Pai, queremos agradecer a Ti por mais esse dia em nossa história. Pedimos a Ti, Senhor, que fale conosco, que o Senhor possa trabalhar o nosso interior. Pai, queremos entregar as nações em Tuas mãos. Pedimos a Ti que derrame graça e poder, que as nações sejam alcançadas, Pai, por Tua graça, por Tua misericórdia. Que o Senhor possa repreender todo tipo de mal, derramando do Teu poder, ó Deus, nas nações, abençoando vidas. Que famílias, Senhor, das nações sejam abençoadas. Que o Senhor possa derramar graça e poder. Entregamos a nossa nação em Tuas mãos, Senhor. Pedimos a Tua bênção, Senhor, a Tua graça, Pai. Que o Senhor possa estar abençoando a nossa nação, derramando graça na vida do nosso povo. Que o Senhor venha agir poderosamente, Pai. Que o nosso povo seja abençoado, que o nosso povo seja guardado por Ti, que o Senhor possa trazer, ó Deus, sobre o nosso povo a Tua graça. Abençoa. Abençoa o nosso solo, venha derramar graça, Pai, que cada área dessa nação seja abençoada por Ti. Entregamos todas as regiões a Ti, que o Senhor derrame graça e poder, que o Senhor possa abençoar. Pai, toma os municípios, 5.570 municípios, entregamos em Tuas mãos e pedimos a Ti, Senhor, que venha derramar da Tua graça e do Teu poder. Oramos, Pai, pelas nossas autoridades, entregamos cada uma delas em Tuas mãos, começando no Presidente da República. Pedimos a Ti, Senhor, que venha abençoar a sua vida, a sua família, a sua equipe de ministros. Entregamos em Tuas mãos as casas de lei, toma em Tuas mãos o STF, o STJ, a PGR, toma em Tuas mãos a OAB, Senhor, Ministério Público, Ministério da Justiça, CNJ, toma em Tuas mãos, Pai, toma em Tuas mãos, Senhor, cada uma dessas casas, que o Senhor possa derramar graça e poder. Pai, a Procuradoria-Geral da República, entregamos em Tuas mãos. Pedimos a Ti, Senhor, que venha agir poderosamente. Toma o CNJ, CCJ, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Pai, abençoa, Pai. Pedimos a Tua bênção, Tua graça, que o Senhor possa derramar do Teu poder. Toma a AGU em Tuas mãos, CGU, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Abençoa, Pai. Entregamos essa nação toda em Tuas mãos. As nossas autoridades civis, militares, Pai, as nossas autoridades eclesiásticas, entregamos em Tuas mãos. Pedimos a Tua bênção. Vem abençoar, vem guardar, vem derramar do Teu poder. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nós oramos aqui, Pai, pedindo a Ti, Pai, que venha cuidar, Senhor, da nossa nação, abençoando, guardando, livrando do mal, que o Senhor possa trazer os Seus cuidados sobre nós. Queremos entregar em Tuas mãos pessoas que hoje, Senhor, estão desesperadas, pessoas aflitas, ansiosas,
Pai, pessoas que estão hoje precisando de um toque teu, Senhor. Derrame graça nessas vidas, pessoas esquizofrênicas, tem misericórdia, vem libertar essas pessoas, vem curar, vem restaurar, ó Deus, a vida dessas pessoas, derramando o teu poder, ó Deus, e tua graça, Senhor. Oro por pessoas que têm perdido seus entes queridos, que o Senhor possa estar derramando graça e poder, Pai. Que essas pessoas sejam consoladas, confortadas pelo Teu Espírito, que elas sejam fortalecidas por Ti. Pai, oro entregando em Tuas mãos as famílias, peço a Ti que abençoe, que o Senhor possa guardar, ó Deus, as famílias, toma os pais, as mães, os filhos, derrame graça e poder, Senhor, abençoa, Pai. Toma a vida do casal, Pai, em Tuas mãos, que o Senhor possa estar derramando graça e poder. Pai, que a vida conjugal dos casais sejam abençoadas e guardadas por Ti, Senhor. Entregamos a igreja, Senhor, que o Senhor possa derramar do Teu poder, que a igreja seja abençoada, que a igreja seja protegida, que a igreja seja livre de todo tipo de mal, que o Senhor possa derramar graça e poder. Pedimos a tua bênção na vida de pessoas enfermas. Pai, entregamos os enfermos em Tuas mãos. Eu quero estender minhas mãos aqui, Senhor, na vida dos enfermos, que sejam alcançados por Tua graça, que sejam curados para a glória do Teu nome, que o Senhor possa repreender todo o mal, toda a enfermidade, que em nome de Jesus os enfermos sejam tocados por Ti, sejam curados e sejam guardados, que a saúde dos enfermos sejam restabelecida, Senhor. Entregamos em Tuas mãos, pedimos a Tua bênção, a Tua graça, que o Senhor venha agir poderosamente. Ó Pai, que todo mal seja repreendido nesta hora e que os enfermos sejam curados para a glória do Teu nome. Pedimos a Tua bênção, Tua graça, que o Senhor venha trabalhar, ó Deus, no meio dos enfermos, tocando com a Tua mão poderosa, repreendendo o mal em nome de Jesus. E peço a Ti, Senhor, que venha estar agindo em nossas vidas, trazendo Tua alegria, trazendo Tua paz aos nossos corações. Peço a Ti, Senhor, que venha estar derramando do Teu Espírito sobre nós. E peço, Pai, venha falar conosco, Senhor, por Tua palavra. Pai, que o Senhor possa agir poderosamente em nós, que a Tua palavra, Senhor, seja ministrada com graça, ó Senhor, e que esta graça penetre os nossos corações, que possamos dar ouvido à Tua voz. Pedimos a Ti, Senhor, que fale neste lugar, esta noite, Pai, que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas, Pai. E oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Opa, louvado seja o nome do Senhor, né? Mais uma vez estamos reunidos em torno das Escrituras Sagradas, e isso é o que importa para nós, né? Nós precisamos das Escrituras Sagradas. Fazemos muitos movimentos, né, na nossa jornada de vida, fazemos investimentos em algumas coisas, nós fazemos muitas coisas, muitas atividades, porém, a mais importante é essa: estarmos em torno das Escrituras Sagradas. Então a gente pode fazer de tudo. A gente pode estudar, a gente pode trabalhar, né? Brincar, se divertir, mas se as Escrituras Sagradas não tiverem nas nossas vidas, nós estamos perdidos. Então nós precisamos das Escrituras. E eu quero já levar você à primeira carta de Pedro. Nós vamos ler do capítulo, lá no 1 Pedro 2, do versículo 9 ao versículo 12. 1 Pedro é lá atrás, lá para próximo de Apocalipse, né? Lá atrás, no finalzinho. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 a 12. Você que gosta de anotar, nós vamos falar hoje sobre conversão. E assim, conversão é um assunto que nós precisamos ficar bem atentos. Sabe por quê? Porque Jesus está voltando. Jesus está chegando aí. E o que vai acontecer? Quando ele voltar, ele vem para buscar a igreja. Isso é, pessoas que se converteram, que deixaram o seu caminho anterior. Pessoas que mudaram. E a gente vai ver aqui que teve a mudança, o que ela faz, né? Então, pessoas que mudaram de direção. Então, eu quero ler o texto primeiro, e depois a gente vai ler aqui umas explicações. 1 Pedro
2, 9 a 12. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus. Que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Amém? Senhor, fala conosco. Derrame aqui a tua graça, que o Senhor possa estar agindo poderosamente neste lugar. Que não seja uma palavra humana, Pai, mas que seja a tua palavra, uma palavra sobrenatural, uma palavra santa, Pai, uma palavra poderosa, Pai, uma palavra, Senhor, que possa dar direção às nossas vidas e que possa, Senhor, estar derramando essa graça maravilhosa sobre nós. Nós somos gratos a Ti por Tua palavra, Pai, e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Conversão. Mudança, transformação, modificação, mudança de direção, virada, volta, viradela, troca. Então veja, conversão tem essa explicação toda. A falta de conversão é um dos maiores problemas do mundo nos nossos dias. Muitos acreditam que o fato de frequentarem os cultos de uma igreja, de entregarem suas ofertas e dízimos, já estão com suas salvações garantidas. Querem viver da mesma forma que viviam anteriormente. Querem viver Cristo com o padrão do mundo. Isso é inadmissível. Tá? O Senhor não aceita isso. Tem muita gente hoje pintando, né, um Cristo diferente, um Cristo que aceita tudo. Sabe? Ah, não, que já estamos no século 21 e as coisas mudaram. Olha, irmãos, a palavra de Deus é muito clara. Ela diz que os marcos antigos não devem ser mudados. Deus, em Malaquias 3, versículo 6, ele diz assim, ó: eu, o Senhor, não mudo. Então nós precisamos entender melhor o Senhor. Nós precisamos entender melhor o Deus que nós servimos. Porque muitas vezes o que acontece? Pessoas querem que Deus seja o seu empregado, que Ele faça aquilo que as pessoas querem. Mas nós não podemos pensar dessa forma. Tá? Ele é Deus, nós somos servos. O servo, em nenhum lugar você vai ver um servo dando ordem para o seu Senhor. Muito menos nós darmos ordens para Deus. Então, nós precisamos entender a nossa posição diante do Senhor. Há um texto bíblico muito conhecido que trata bem desse assunto, que é 2 Crônicas 7:14. Deus promete agir só após a conversão. Você pode ler comigo? Vamos ler? 2 Crônicas 7, versículo 14. Nós não podemos nos enganar. Por isso eu sempre digo algo interessante, que é: leia a Bíblia para você não ser enganado. Porque a gente vai ouvir muitas vozes. Jesus disse que no final dos tempos apareceriam muitos em nome dele. E esses muitos que ele está dizendo apareceriam mais pregando um outro evangelho. Falando, usando a palavra de Deus, mas falando de outra forma. Ensinando outro caminho.
E nós não podemos fazer isso. Então, o assunto de hoje é muito sério. Conversão é algo sério. Segundo Crônicas 7, 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Somente até aqui. Veja só, Deus, quando ele traz essa palavra aqui, que é uma palavra de bênção, né, que ele está se colocando à disposição para nos abençoar, mas ele fala algumas coisas que nós precisamos dar ouvido, que nós precisamos observar com os nossos olhos. Veja aí, volte aí o texto. Segundo Crônicas 7,14. Olha só o que ele diz. Se o meu povo, então é alguém que já se converteu. Porque conversão também é mudança de Deus. Tá? Quando você se converte, quando o camarada não se converte, o Deus dele é o mundo. As paixões carnais. Mas quando ele se converte, o Deus dele passa a ser o Deus que criou os céus e a terra. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então veja só o que acontece aqui. Então agora ele está dizendo, se o meu povo, não é toda a terra? Não é todo o povo que está na terra? Não. É o povo que decidiu andar com ele, o povo que se converteu dos seus maus caminhos. Então veja só o que ele diz. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Então, primeira coisa que a gente precisa fazer, nos humilharmos. Aqueles que se exaltam serão humilhados. Então, nós precisamos nos humilhar, para que Deus, na vontade dele, nos exalte, se ele quiser. Aí depois ele diz, e orar, isso é, ter diálogo com Deus, falar com ele e ouvir ele. E me buscar, buscar Deus como? Na oração, buscar Deus na palavra, buscar Deus na comunhão dos santos. Então, vamos lá. E se converter dos seus maus caminhos. Porque às vezes, o que acontece? A gente está dentro de uma igreja. Isso não significa que nós nos convertemos do nosso mau caminho. O que vai mostrar isso são o quê? As nossas ações. Muitas vezes as nossas ações são de ímpios. Então Deus está dizendo aqui que ele quer trabalhar na nossa vida, mas o que ele fala? Ele fala de humilhação, ele fala de oração, ele fala de busca e fala de conversão. Nós precisamos estar convertidos para que Deus possa trabalhar em nós. Então, o padrão agora é outro. Antes nós estávamos vivendo um padrão. Hoje vivemos um outro padrão. Por quê? Porque antes nós estávamos vivendo segundo os padrões do mundo. Agora nós vamos viver segundo os padrões de Deus, os padrões divinos, os padrões poderosos do Senhor. Então isso é conversão. Aí, eu quero voltar aqui. O profeta Isaías também falou desse assunto e deixou bem claro. Olha só o que Isaías deixou claro. Que Deus só agiria após a conversão. Isaías 55. Nós vamos ler do versículo 6 ao versículo 10. Isaías 55, de 6 a 10. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadece dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Até o 10.
Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Somente até aqui. Então veja que Isaías também traz uma palavra falando sobre conversão. Deus se alegra quando alguém se converte. O céu se alegra quando alguém se converte. Então, conversão é algo interessante, porque a conversão ela fala de alguém que estava andando num caminho, estava trilhando um caminho, e de repente essa pessoa decidiu mudar de direção. Ou ela voltou, ou ela foi mais para a esquerda, ou ela foi mais para a direita, mas ela saiu daquela direção que ela estava andando. Ela entendeu que aquela direção estava errada. E ela passa agora a buscar um caminho diferente, um caminho correto. Então, nós precisamos nos converter todos os dias. Conversão não é só quando a gente fala, eu quero receber Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, da minha alma. Não é só isso. Todos os dias nós precisamos nos converter. Todos os dias nós temos que olhar para dentro de nós, fazer uma autoanálise da nossa vida, da nossa caminhada. Porque nós estamos numa caminhada. E numa caminhada a gente pode se perder. Me lembrei do povo de Israel. O povo de Israel estava numa caminhada que era uma caminhada de 11 dias. Mas eles ficaram 40 anos. Por quê? Porque eles ficaram rodeando, dando volta. Enquanto eles estavam murmurando contra Deus, eles não acharam o caminho da terra prometida. Eles estavam murmurando contra Deus. E aí, o que aconteceu? Eles ficaram dando voltas. E essa viagem de 11 dias passou para 40 anos. Então nós precisamos urgentemente dessa conversão. É viver Deus, é viver Cristo. Chega, essa questão de o mundo, eu tenho que, curtir a vida. Bobagem, tudo isso é vaidade. O que nós precisamos é do Senhor na nossa vida. É Ele quem faz a diferença. Se Ele não estiver na nossa vida, a vida vai ser monótona, a vida vai continuar do mesmo jeito. Então, tem muita gente aí hoje que está assim, sofrendo, porque ela caiu numa monotonia, a vida dela passou a ser um círculo. Então ela fica sempre dando círculo. Está sempre no mesmo lugar. E ela, mas a vida é ruim, mas a vida é isso, a vida é aquilo, a vida é isso. Mas quando nós temos uma vida em Cristo, Ele nos leva à novidade de vida. Vamos ver Romanos capítulo 6. Nós vamos ver do versículo 1 ao versículo 23, tá? Veja o que o apóstolo Paulo fala aos romanos. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Que legal, né? Morremos para o pecado. Que isso seja uma verdade na nossa vida, Porque é uma verdade bíblica, mas precisa ser uma verdade em nós. Versículo de número 3. Ou porventura ignorais que
todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Não é viver na mesma vida, velha vida, aquela vida cansativa, né? Não, mas novidade de vida. Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Isso é conversão. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Morrer para o pecado é interessante. Se eu voltar, eu vou parar aqui, tá? Versículo 11. Depois a gente vai seguir. Morrer para o pecado é interessante. Isso fala de quê? Isso fala de conversão. A gente estava andando no caminho do pecado, a gente estava obedecendo ao pecado. Nós éramos escravos do pecado, mas agora nós falamos, não, eu não quero mais isso. Eu não quero ser escravo do pecado. Não quero mais obedecer o pecado. Eu quero ser servo de Cristo, eu quero andar com o Senhor. Ele me chama de amigo, muito melhor do que ser escravo do pecado. Então, eu faço o quê? Opa, esse caminho aqui é o do pecado e aquele ali é o caminho de Cristo, então eu agora vou andar naquele caminho lá. Conversão. Vamos voltar? Versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. 15. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabemos que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que foste entregues. E uma vez libertados do pecado, foste feitos servos na justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Então, eu vou parar aqui de novo, versículo 19. Veja só, nós estávamos fazendo o que com a nossa vida? No passado, nós estávamos oferecendo a nossa vida ao pecado. Mas agora nós temos que oferecer a nossa vida a Deus. Nós entendemos isso. Você entende isso? Você entendeu isso? Então nós precisamos entender isso. Que agora nós estamos entregando a nossa vida a Deus. Isso é o quê? Mudança de direção. Estamos andando agora num caminho diferente. No caminho de Deus, no caminho poderoso do Senhor. Então é isso que nós precisamos fazer. Então volte agora
para o versículo 20. Porque quando eras escravos do pecado, estavas isentos em relação à justiça. Naquele tempo que ressuscitados, naquele tempo que resultados colhestes. Somente as coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. É interessante esse texto aqui, esse versículo. Eu vou voltar aqui no 22. Veja só. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus. Então veja, isso aqui é o quê? Conversão. Mudança de direção, mudança de Deus. Antes, nós éramos servos do pecado. O pecado era o nosso Deus. Mas agora nós estamos servindo ao Deus Todo-Poderoso, aquele que criou os céus e a terra. Então, veja só, eu vou voltar aqui. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. O que é o fruto? O fruto é o resultado do nosso trabalho, o resultado das nossas atividades. Então, o resultado das nossas atividades agora tem que agradar a Deus. Antes, agradava quem? Ao pecado. Antes, nós louvávamos ao pecado. Agora nós estamos louvando a Deus. Isso é conversão. Nós mudamos, nós entendemos que nós estávamos errados. Nós entendemos que estávamos andando num caminho errado, que aqui, nesse texto, nós vimos que é um caminho que leva para as trevas. Mas agora nós estamos andando na luz. E um caminho que leva para a salvação. Então nós precisamos entender, conversão é algo maravilhoso. Aí, eu quero voltar aqui. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Agora, volte aí, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte. Então, nós estávamos servindo ao pecado e o salário dele era o quê? A morte. Estávamos trabalhando para o pecado. E, no final, receberíamos o nosso ordenado, que seria a morte. Mas vamos voltar. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, a graça. Quando nós decidimos andar pelo caminho de Deus, Ele não nos barrou. Ele falou, pode vir, isso é graça. Ele não disse, opa, não, você é do caminho de lá, você é do caminho do pecado, você não tem nada a ver com isso aqui, você não tem nada a ver com esse caminho aqui. Mas Ele não diz isso para nós, sabe por quê? Porque Ele nos ama. Então, quando nós decidimos sair de um caminho para outro, conversão, né? Sair do caminho do pecado para o caminho de Deus, sabe o que Ele faz? Ele nos ajuda. Ele abre as portas. Nós, quando saímos do caminho do pecado para o caminho da salvação, da justiça, sabe o que acontece? Nós saímos todos sujos, machucado. Ao Senhor, com sua graça, Ele cura as nossas feridas, Ele nos lava. As nossas vestes eram sujas, mas Ele troca, Ele põe umas vestes novas, vestiduras brancas. Então veja o resultado da conversão. Então vamos voltar. 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha que coisa mais maravilhosa. Coisa linda. Né? Nós precisamos amar esse Deus, porque Ele é maravilhoso, Ele nos ama. Tem muita gente que
Um dia levantou sua mão para Jesus, mas querem continuar a sua viagem na mesma direção que vinha caminhando antes. Conversão é mudança de direção. Conversão é uma mudança radical. A gente está indo para um caminho e de repente você fala, não, eu estou errado, eu vou naquele lá. É mudança radical. Anteriormente estávamos caminhando a passos largos para o inferno. Jesus entrou na nossa história para mudar a nossa trajetória. Agora a nossa direção é outra. O término da nossa viagem agora é o céu. Diga assim, o término da minha viagem agora é o céu. Então nós precisamos entender isso, né? E que isso seja uma verdade em nós. Que a graça do Senhor seja sobre as nossas vidas. Que Ele possa derramar do seu poder, né, sobre as nossas vidas, que sejamos alcançados por essa misericórdia. O apóstolo Paulo falou algo interessante com os Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 17. Gálatas 5, 16 e 17. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Veja que interessante. Há uma guerra entre nós, dentro de nós, melhor dizendo. Há uma guerra dentro de nós. A carne quer andar por um caminho e ela puxa com força. Mas veja o que acontece. O Espírito luta contra a nossa carne em nosso favor. Isso aqui revela o amor de Deus por nós. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo, ele trabalha de uma forma forte, poderosa, contra as nossas vontades, para que nós possamos ter acesso à salvação. Então a conversão precisa ser entendida. Ela precisa ser recebida com alegria. Não é você deixar o mundão, mas ficar, poxa, quando eu estava lá, eu fazia, poxa, era tão legal, puxa vida, chega a arrepiar, porque eu lembro das coisas que eu fazia lá, olha, eu estou arrepiado. Gente, isso é conversão. Isso aí diz que o camarada saiu do mundo, mas o mundo não saiu dele. Conversão é sair do mundo e largar o mundo para lá. Então a gente precisa olhar conversão com um olhar agradável. Entender essa guerra que há dentro de nós e fazermos, sabe o quê? Deixarmos o Espírito Santo nos conduzir. Para que um dia nós possamos dizer o que o apóstolo Paulo disse: agora não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A carne quer nos desencaminhar, quer nos levar para a perdição eterna. Mas aqui podemos ver o quanto Deus nos ama e nos quer bem. O Espírito Santo luta contra a nossa carne a nosso favor, para nos guiar pelo caminho eterno, caminho de salvação. Então aí, conversão é assim algo que nós precisamos amar. Não sentir saudade das coisas que ficaram. A Bíblia diz que o só referir é vergonha. O só referir é vergonha. Ficou. Aí, deixa pra lá, acabou, passou. Temos que viver em novidade de vida.
E é isso que Deus espera de você e de mim, que nós venhamos viver em novidade de vida, agora viver em Cristo. Eu quero ler um texto aqui, Atos 2. Atos 2, vamos ler do 22 ao 28. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso, se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. O que é que Davi estava dizendo? Davi estava já trazendo uma palavra aqui profética, falando do Cristo que viria, a graça de Deus. E essa graça faria o quê? Essa graça nos levaria pelo caminho eterno. Então, ele fala aqui, ó, no versículo 26. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança. Davi estava profetizando sobre o Cristo. E o Cristo é a graça de Deus. O Cristo é o quê? É o caminho da verdade. O Cristo é o caminho da salvação. Então, o Cristo é o caminho que nós não andávamos. Nós andávamos pelo caminho das trevas, do pecado. Mas agora, Cristo é colocado diante de nós. Você viu o que o texto diz, né? Que Deus, quando Cristo morre, Deus arrebentou os grilhões da morte e o ressuscitou. E aí, o que acontece? Agora ele aparece diante de nós. Então é a mesma coisa que a gente está andando por um caminho e tal, e você está olhando aquele caminho estranho, né? Tudo esquisito e tal, e você fala assim, poxa, esse caminho está errado. Não, esse caminho não está certo. Aí, você vê uma placa, céu. Aí tem uma rua diferente, né? Uma estrada diferente. Você olha assim, estrada bonita, o caminho é aquele ali. Aquele é o caminho. Então, o que eu vou fazer? Vou procurar logo o retorno. Aí tá lá na frente a placa, retorno. Aí você olha, o retorno tá ali, opa. Agora eu vou entrar no caminho certo. Mas, sem ter saudade do caminho anterior. O caminho anterior passou, ficou para lá. Então, não precisa ter saudade dele. Então agora o caminho é esse. Aí você só vai ver placa bonita assim. Céu, céu, céu. Bem-vindo ao céu. Bem-vindo ao caminho eterno. Bem-vindo à salvação. Bem-vindo. Você só vai ver só aquela placa bonita, né? Assim, bem-vindo a esse lugar. Bem-vindo. Que legal.
Então, ame conversão. Se converta dos seus pecados todos os dias. Deus nos dá a oportunidade. Olha, Deus é tão maravilhoso, tão lindo, né? Que a cada manhã Ele renova as suas misericórdias sobre nós, nos dando nova oportunidade de acerto. Dizendo aí, vai lá, acerta, garoto, vai lá, menina, acerta aí, vamos lá, tô com você, tô junto. Então Deus está sempre apostando em nós, na nossa conversão, na nossa mudança, na nossa progressão, no nosso crescimento, no nosso avanço rumo ao céu. Amém? Que a graça do Senhor seja sobre nós, que Ele derrame sobre nós o seu poder, que Ele derrame do seu Espírito em nossas vidas, que nós possamos a cada dia olhar para dentro de nós, né? Ver onde estão os nossos pés, ver onde o nosso coração está, porque Ele disse que onde estiver o nosso coração estará o nosso tesouro. Então, se o nosso coração estiver no mundo, o nosso tesouro vai estar no mundo. Mas se o nosso coração estiver em Cristo, nosso tesouro é o céu. Amém? Então, que o Senhor abençoe sua vida, abençoe sua família, derrame graça no seu coração, que o Senhor possa encher você assim com o poder dele, né? Que a graça do Senhor, o Espírito Santo, possa encher o seu coração. Amém? Quero fazer uma oração, vamos orar? Senhor, louvamos o teu nome, agradecemos a ti por tua palavra, pedimos a ti que nos abençoe, que o Senhor possa estar a cada dia cuidando de nós, Senhor, trazendo sobre nós a tua palavra, a tua graça, que sejamos abençoados e guardados. Oro, Pai, por cada um dos meus irmãos, que o Senhor possa cuidar, abençoar, livrar do mal, que o Senhor possa fortalecer os meus irmãos, possa alegrá-los a cada dia e trazer paz ao coração de cada um. Pai, abençoe cada um, abençoe suas famílias, abençoe os lares, que o Senhor possa trazer os seus cuidados sobre todos. E eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Antes da bênção final aqui, você que me assiste no YouTube, se inscreva no canal, deixe o seu joinha aí, o seu like. Agora, deixe mesmo o seu like, porque o seu like é importante para fortalecer o canal, para dar relevância, né, ao canal e ao vídeo, para que o YouTube possa enviar esse vídeo para outras pessoas. Olha, nós precisamos tanto de pessoas que as pessoas possam se chegar à palavra de Deus. Tá? Jesus disse que no mundo, agora nos últimos dias, viriam muitos em seu nome, pregando outro evangelho, pregando coisas que não vai edificar, que não vai levar as pessoas para a salvação. Tá? Mas aqui nós estamos expondo a palavra de Deus, as Escrituras. Então, dê seu like é importante, tá? Faça a sua inscrição no canal, faça seu comentário, o que você aprendeu, o que Deus falou no seu coração. É legal, eu gosto de ver isso, eu faço essa interação, né? Se você colocar o seu comentário. Acione o sino na posição todas, tá? Porque o sino tem 3 posições, acione na posição todas, para o YouTube estar enviando os próximos vídeos, as próximas mensagens para você, tá? E também compartilhe. Tá bom? Compartilhe a palavra de Deus. De repente você fala assim, eu não sei pregar. Mas a palavra foi pregada. É só compartilhar. Né? Vai lá nos seus contatos e envia. De 5 em 5. E que Deus possa abençoar a sua vida e abençoar as pessoas que estão recebendo essa mensagem também. Tá bom? Vamos orar. Senhor, louvamos o teu nome. Agradecemos a ti por mais uma vez estarmos diante das Escrituras Sagradas. Pedimos a ti que fale sempre conosco. Precisamos ouvir a tua voz, Senhor. Nos abençoe, nos guarde, que o Senhor possa estar trazendo seus cuidados sobre nós todos os dias. Igreja de Cristo, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sigam com todos, desde agora para sempre, e que os amados convertidos do Senhor digam amém. Amém? Deus abençoe sua vida, sua família. Tenha uma noite abençoada na presença do Senhor. Um abraço. Deus abençoe.